Aí todos os professores uruguaios, chilenos, tudo demitido. Aí eu falei, bom, eu vou ficar quieto, senão eu vou preso, porque nem professor eu sou. Bom, aí a situação lá foi ficando cada vez mais complicada. Aí começou a cair, assim, esse professor que ia me botar lá na universidade, um dia entrou na minha casa apavorado e falou assim, estou me arrancando, cara. O que houve? Não, cara, estou me arrancando, eu vou para Paris e tal, porque minha mulher vai ficar aqui com os filhos, em seguida eles vão, a situação tá... Aí daqui o outro, e cadê o fulano? Sumiu, ninguém sabe onde ele está. Aí, bom, minha situação era a seguinte, eu tinha um passaporte esgotado. Aí eu tinha ido à Embaixada do Brasil, disse assim, eu quero renovar o meu passaporte. Ah, tudo bem. Aí eu digo, quando é que está pronto? Bom, o senhor, semana que vem o senhor vem aqui. Aí eu voltei lá. Aí falou assim, bom, meu amigo, o seu passaporte está apreendido. Eu digo, o quê? O passaporte está esgotado, está apreendido? Eu falei, escuta, o passaporte é um documento meu, se está esgotado é problema meu, e se vocês já aprenderam o passaporte, eu vou para a imprensa denunciar vocês. Vou dizer que a Embaixada Brasileira é simplesmente uma delegacia policial da ditadura brasileira. Não, espera, vou falar lá com o embaixador. Aí me devolveram o passaporte, só que cada página do passaporte tinha um carimbo desse tamanho assim, cancelado, em todas as páginas. Não podia nem ocultar, porque era um negócio desse tamanho. Aí eu peguei, fui com o meu passaporte para casa. Então eu não podia ir para a Europa, não podia ir para fora, no exterior, que necessitava de passaporte. Eu só tinha carteira de identidade, que era permitido ir para o Paraguai, que era uma ditadura, para o Uruguai, que era outra ditadura, para o Chile, que era outra ditadura, para a Bolívia, que era outra ditadura, e para o Brasil, que eu não via nem de graça. Então essa era a minha situação. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Aí nessa situação eu parei para pensar, falei assim, o que eu vou fazer? Disse, bom, eu vou escrever a última coisa, porque pode acontecer comigo o que está acontecendo com os outros. Então, enquanto é tempo, eu vou escrever o último poema da minha vida. Eu vou fazer o balanço geral, eu vou escrever a última coisa. Aí, achei uma boa ideia. Escrever a última coisa. Eu mesmo, a situação tão miserável, eu não arrumei alguma coisa para fazer de bom, né? Aí, não dormi, a noite inteira pensando, como é que eu vou fazer esse poema? Né? Eu vou fazer, primeiro eu vou vomitar, assim, tudo. E depois desse magma que eu vou vomitar, irracionalmente, eu vou tirar o poema. Vai ser um poema nunca visto, um poema que começa com uma confusão, com um caos, e depois vou tirar tudo. Aí, achei uma ideia maravilhosa, e aí dormi. Dormi sobre os loiros, como dizem. Aí no dia seguinte acordei, mal tomei café, já fui para a máquina. Começar a vomitar o poema. Aí parei na máquina, disse, mas como é que eu vou vomitar? A linguagem não tem garganta, não pode meter o dedo na garganta da linguagem para vomitar. Quer dizer, só se pode escrever alguma coisa que tem uma lógica, eu não posso escrever uma coisa. Aí, caceta, quer dizer que meu plano foi por águas abaixo. Aí foi uma dessa, eu falei, bom, mas tem uma coisa, eu vou escrever esse poema de qualquer maneira, vomitando ou não, eu vou escrever e vai começar agora. Aí só fui um pouco lá, andei um pouco e tal, e aí disse, bom, se vomitar eu não posso, se eu não posso começar um poema de uma maneira vomitando o inconsciente, mas então eu vou começar alguma coisa que seja anterior à linguagem. Então o poema começa assim, turvo, 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 a turva mão do sopro contra o muro. Começa assim, não quer dizer nada. Isso não quer dizer exatamente nada. Isso é o começo de alguma coisa que ainda não está começada. É uma zoada, sabe? Antes de começar a falar. E aí o poema foi nascendo assim, e de repente desencadeou, começa a falar, e
Aí aí eu escrevi 5 páginas, 5 páginas direto, a máquina. Aí quando eu terminei de escrever aquela coisa, aí fiquei um pouco exaurido, falei, bom, para começo de conversa tá bom, né? Quer dizer, 5 páginas, aí eu senti que tinha uma multidão de coisa dentro de mim. E fui escrever. Março, abril, maio, junho. Eu vivia naquele barato. Eu não só comprava as coisas, fazia comida lá e foi um dos melhores períodos do meu exílio. Eu vivia num barato total. Eu me sentia o rei Midas, porque tudo virava poesia. Onde eu tocasse virava poesia. Qualquer coisa, a lata de sol levante fervendo nos alagados, lá na casa do espírito da galera da bosta, tudo virava poesia. Era o poema sujo. Aí, sabe? Aí eu botei o nome do poema sujo, sabe por quê? Primeiro que ele era sujo, porque ele não tinha compromisso com nenhuma estética. Nem com a minha, nem com o que eu. Ele não tinha compromisso com estética alguma. Essa era a minha atitude. Então, estilisticamente, ele era sujo. Moralmente, ele era sujo, do ponto de vista tradicional. Porque falava de obscenidade, de tudo. Eu ia falar, contar tudo, dizer todas as coisas, tivesse. Tudo que fosse da realidade da vida, revelador, eu ia contar. Aí, e era sujo porque retratava a miséria brasileira. É passado, nascido na cidade de São Luís, no Nordeste brasileiro. Miserável, né? Então era sujo por isso. As 3 razões dele ser chamado de poema sujo. Então foi isso. E aí o poema... Aí aconteceu o seguinte, que eu escrevi esse poema, e aí um dia o Vinícius estava lá em Buenos Aires fazendo um show, aí eu fui lá, falei, ô Vinícius, eu queria convidar você, porque para ir à casa do Boal, a gente se juntar, o pessoal no exílio aqui, está tudo muito triste, vamos lá, eles vão ter prazer de te ver, a gente conversa e tal, você leva o violão, canta um pouco, vai ser muito bom e tal. Aí falei com o Boal topou e tal, aí ele foi lá, aí conversando, chegou na hora do jantar, o Boal falou assim, Vinícius, você sabe que o Goulart escreveu um poema que ele não quer mostrar para ninguém, eu só sei que é um poema grande e tal, ele está fazendo mistério e tal. Aí o Vinícius falou, cara, mostra o poema pra gente e tal. Aí eu falei, bom, o problema é que o poema ainda não está totalmente acabado. Não tem nada, vamos mostra e tal. Aí ficou marcado que 2 dias depois eu iria ler o poema lá na casa do Boal. Aí eu digo, olha, depois liguei para o Boal no dia seguinte, olha, o poema é longo, vocês não estão sabendo o que vocês estão armando aí, cara. O poema tem 70 páginas. Diz para os caras o seguinte, olha, é para ler poesia, não é para conversar, porque o cara vai lá pensando que é uma coisa, vem uma chatice dessa, vai ser muito chato para mim, porque esse poema é minha vida. Se o cara dormir lá, eu estou lascado. Não pode deixar e tal. Aí preparou, aí foi para lá no outro dia, fui lá, sentamos, aí eu comecei a ler o poema. Turvo, a turva, mão do sopro, quanto humor, foi lá e tal. Aí foi criando aquele negócio e tal. Daqui a pouco o Vinícius estava chorando. Estava comovido, o olho cheio d'água e tal. Aí as pessoas em silêncio total. Aí eu fui até o fim do poema. Terminou o poema, pessoal comovido, me abraçou. Aí o Vinícius falou, eu tenho que levar esse poema para o Brasil. Eu falei, não tem cópia? Ele disse, não. Tem que levar na sua voz. Assim como aconteceu aqui. E amanhã eu vou providenciar alguém para gravar o poema e tal. Eu vou, você cede a casa? Não, tudo bem e tal. Aí no dia seguinte, aí foi lá um sobrinho dele, mais novo, com gravador e tal. Aí eu gravei o poema. Aí ele levou o poema, trouxe o poema para o Brasil, né? Lá para o Rio, aí chegou, reuniu uns amigos, eu vou botar vocês para ouvir, contou a história, aí botou, aí o poema, o pessoal leu, aí, bom, eu exilado, né? Infeliz, longe da pátria e tal. E aquele poema, falando, e tal, aí o pessoal se comovia muito, né? Aí, eu quero uma cópia. Aí começaram a tirar cópia do poema e fazer a mesma coisa, reunir gente para ouvir o poema. Aí começou a criar esses focos, e o poema foi sendo divulgado assim. Aí o Enio tomou conhecimento do poema, aí escreveu uma carta para mim, dizendo, quero o poema para publicar e tal, me manda e tal, e tal.
Aí eu mandei o poema para ele, e ele publicou o poema. Isso, nós estamos no final de 75, quando eu terminei de escrever o poema. Essa coisa aconteceu, que eu estou contando aqui, no começo de 76, e aí em seguida o Enio pegou e publicou o poema em meados de 76, o poema foi publicado pela editora Civilização Brasileira, e aí o poema estourou, foi um... Só um detalhe, o Enio que o Ferreira está Enio citando, Silveira. o Enio Silveira da Civilização Brasileira. E só essa foto que vocês estão vendo, o pessoal está vendo a sua, essa é a foto do lançamento do livro, do Poema Sujo, que não contou com a participação do Ferreira Goulart. Eu estava no exílio. O Sérgio Augusto, Mário da Silva Brito, o Joanir e Ventura. ali, está vendo minha cara ali? Lá, minha cara lá, é o Ali retrato meu debruçado na janela do meu apartamento em Buenos Aires, aquela foto lá. E aí todo esse pessoal, tudo gente amiga, Cacá Diegues está lá atrás. E o poema teve uma enorme repercussão, ele foi reeditado, ele esgotou a edição, foi reeditado e tal, e provocou de alguma maneira o meu retorno ao Brasil. Eu pediria para você, para encerrar, se você poderia então ler um trecho de Poema Sujo. Mas está aí? Está aqui, ó. Eu vou ler um pedaço aqui, porque o poema é muito longo, né? Então não dá muito para você... eu vou ler um pedaço aqui que é interessante, porque o poema ele parte de São Luís do Maranhão, né? Ele parte de São Luís do Maranhão, que é a minha cidade natal, né? Me reflita em tuas águas recolhidas, no copo d'água, no pote d'água, na tina d'água, no banho nu no banheiro, vestido com as roupas de tuas águas, que logo me despem e descem, diligentes para o ralo, como se de antemão soubessem para onde ir. Para onde foram essas águas de tantos banhos de tarde? Rolamos com aquelas tardes no ralo do esgoto, e rolo eu agora no abismo dos cheiros que se desatam em minha carne, na tua cidade que me envenenas de ti, que me arrastas pela treva, me atordoas de jasmim, que de saliva me molhas, me atochas num cu, rijo me fazes delirar, me sujas de merda e explodo meu sonho em merda. Sobre os jardins da cidade urino pus, me extravio na rua da estrela, escorrego no beco do precipício, mijo no ribeirão, me lavo no ribeirão, mijo na fonte do bispo, na rua do sol me cego, na rua da paz me revolto, na do comércio me nego, na das hortas floresço, nas dos prazeres soluço, na da palma me conheço, na do alecrim me perfumo, na da saúde adoeço, na do desterro me encontro, na da alegria me perco, na rua do Carmo berro, na rua direita erro, e na da aurora adormeço.